Portão de Embarque está no ar. Ezequiel Santos, Alexandre Palmeira, seja bem-vindo. A gente sempre traz conteúdo aqui interessante, muito voltado para o turismo, para falar de experiências, de diversão, de conhecimento. Então, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa lá o seu like para fortalecer também, porque é importante. Ativa o sininho. E hoje tem um convidado muito especial aqui, que é o nosso amigo Emerson Camilo. É isso aí, grande. Diretor comercial da Taylor Travel. É isso aí. Bem-vindo, amigo. Obrigado pelo convite. Você tá o convite. Grande parceiro, né? Grande parceiro. Acho que a gente se conhece brincando aí há uns bem uns 15 anos. Daí pra mais, viu? Daí pra mais, Daí hein, pra cara? mais. Desde lá de trás, lá na... Lá da época de companhia aérea. Isso. Né? Exatamente. Bacana. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado. Prazer te receber aqui. Pô, aí vamos começar já com você se apresentando. E eu gostaria que você falasse pra gente um pouquinho, pro nosso telespectador, de onde você veio, como é que você chegou nesse turismo que nós tanto trabalhamos hoje aqui. Isso aí. Bom, Vamos lá, primeiro seja prazer estar aqui com vocês, né? O convite do Ezequiel e depois partindo de você. Assisto os programas de vocês, estava vendo algumas coisas. Natan, vi o Natan essa semana, vi o Luizinho. Né? Bem bacana o projeto que vocês estão... Luizinho, o cara tem 2 metros de altura, né? Mas é Luizinho. Quase do meu tamanho, né? Quase do tamanho. Mas é Luizinho. Mas bem bacana trazer as histórias de cada um, né? Porque a gente convive tanto tempo com cada um e às vezes a gente não conhece a história daquela pessoa que está ali, né? Verdade. Então é interessante. Aliás, eu não conheço nem a história de vocês. Um dia vocês têm que sentar aqui pra gente saber um pouquinho da história de vocês também, né? Com certeza. Bom, mas como é que eu cheguei no turismo? Em 1994 aconteceu, como na minha vida e de outras pessoas, aconteceu, meu pai faleceu e eu fui trabalhar com turismo através de um amigo que já trabalhava na Dimensão Turismo, uma operadora muito antiga também. Forte de Disney. Não existe mais, né? Não existe mais. Em 99 para 2000 ela acabou fechando, né? Quando fechou várias operadoras, ela acabou fechando. E eu fui para a Dimensão, porque meu pai tinha falecido, para ajudar a família em casa. Eu tinha 14 anos. Naquela época podia se trabalhar com 14 anos. Né? E fui trabalhar. E comecei como boy na Dimensão, fui aprendendo na parte financeira, né? Então eu cuidava dos bancos, de tirar extrato. Tinha que ir no banco tirar extrato, tinha que ir na Credit Card passar os boletos, né? E comecei ali na Dimensão, fui aprendendo as coisas do financeiro, caixa, fazer cheque na máquina de escrever, né? Até que um dia... como a Ezequiel falou, a Dimensão ela acabou fechando, né? E eu recebi um convite do Abreu para poder ser executivo de vendas de uma companhia aérea. Eu falei, cara, eu não tenho o mínimo perfil de executivo de vendas, sou da área financeira, né? Faço cheque, cartão de crédito, o que eu vou fazer como executivo? Eu falei, não, você tem perfil, você tem perfil. E eu estava precisando, porque a empresa tinha falido, eu falei, quer saber, eu vou me arriscar e vou abraçar. E aí fui para uma empresa chamada Discovery World Market, que representava a Alitalia no Brasil. Né? Fora São Paulo, Rio e Belo Horizonte, a Discovery que fazia todo o trabalho no Brasil. E aí eu comecei no interior de São Paulo, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, fui pegando as áreas e visitando. E fiquei visitando pelo menos uns 4 anos o Brasil inteiro. Né? Foi bem legal, fui evoluindo na companhia aérea, cheguei a ser gerente geral para o Brasil da companhia aérea em 2008, né? 2007 para 2008. E aí, um belo dia, o seu Marcelo Sanovic e o seu Mauro Levinbuch me chamaram e falaram, a gente tem um projeto aqui, a gente quer saber se você quer tocar. Falei, vamos entender o projeto. Quando que era isso? Isso foi em 2008. 2008. Foi junho de 2008. Olhei o projeto, achei interessante, né? Tem aquele amor pela companhia aérea que a gente acaba carregando, porque é muito bacana, né, trabalhar em companhia aérea. Mas eu gostei do projeto, falei, eu vou me jogar nesse projeto aí, vamos ver o que vai dar. E aí a gente começou, o projeto da Advance, né, na época. O Marcelo estava em expansão, ele era o 4º ou 5º consolidador. Né? O que é Advance consolidador? O que é um consolidador, né? Bom, o consolidador ele nasceu há pelo menos 60, 70 anos atrás, né? Porque como é que ele nasceu? As agências não tinham crédito para poder emitir direto com as companhias aéreas, então buscaram uma agência que tinha este crédito, ou IATA, ou crédito com a companhia aérea direta, para começar a fazer as emissões de bilhete aéreo. Certo. Né? E aí essas agências começaram a consolidar. Então eles emitiam para as agências de viagem, né, entregavam um bilhete para elas e tinha a remuneração da companhia aérea para poder fazer esse trabalho. O leigo entender melhor é que é um atacadista, isso. Ele negocia macro para poder ofertar uma condição diferenciada para a agência de viagem. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Não só a consolidação, né, Ezequiel? Porque a nossa indústria, antes ela era muito segmentada, né? Com turismo étnico, tinha várias segmentações. Boa essa jogada aí do turismo étnico. Para quem não conhece, para os novinhos que estão chegando hoje, não tem ideia do que seja. Hoje todo mundo é étnico, todo mundo é operador, todo mundo é consolidador, né? Verdade. Mas antes era muito segmentado o turismo, né? Então você tinha consolidação, operador, o turismo religioso, que é o étnico, estudante,
enfim, tinham 6 ou 7 segmentações dentro do turismo. Né? Na minha época nem os OTAs existiam ainda, né? Que OTAs, entrou corporativo. Né? Isso foi se resumindo durante o tempo. Né? Hoje a gente tem consolidação, operador, OTA, estudante, né? E o corporativo. Acho que esses são luxo também, né? Luxo. Ele vai estar sempre dentro de algum desses segmentos luxo. Né? Então, hoje são 5 ou 6 segmentos dentro do turismo que movimentam, falando em número de bilhetes aéreos, né, que é o meu maior conhecimento, que movimentam pelo menos 80% de bilhetes aéreos emitidos no Brasil. Sendo que 51%, 52% ou até mais depois da pandemia, né, tá dentro da consolidação. Então, a consolidação é uma grande indústria, né, que movimenta aí bilhões de bilhetes aéreos por ano. Né, e depois vem os OTAs, vem as outras empresas também movimentando. Mas é assim que se organiza para a nossa visão dentro do turismo cada segmento. Né? E tem muita gente que você falou, não conhece. O que é um OTA? Exato. Né? Eu sou OTA, eu não sou OTA, né? Eu sou operador, eu não sou. Eu falo que hoje tudo se misturou um pouco, né? Mas ainda a gente vê a indústria assim. Eu até me permito um comentário. Eu estou achando que todo mundo hoje tem um pouquinho de OTA dentro da sua empresa. Sem dúvida. Porque todo mundo vende alguma coisa online. Sim. Né? Todo mundo aprendeu a vender online, né? Tinha aquele receio quando vê as empresas online, né? E todo mundo, poxa, o que vai ser da nossa vida? A gente acabou aprendendo, como o taxista aprendeu o que era o Uber, como os outros segmentos também do mercado. O dilema é que a gente achava, de modo geral, o mercado achava que as agências iriam morrer, né? Exatamente. Em função da OTA, não é uma realidade. Não é uma realidade. Na verdade, até fortaleceu em certos momentos as agências de viagens, né? Porque você tem a agência online... A venda consultiva, que você fala. Exatamente. A venda consultiva ela vai continuar e a tendência é aumentar. Porque a nova geração quer comprar online, a gente compra online, a gente já usa banco online, mas eu acho que quando a gente... até dependendo da certa idade, a gente vai buscar alguma coisa pra gente, a gente quer ter uma segurança ali de eu vou ter um problema, eu vou ligar pro Ale lá na CW e vou resolver o meu problema. É isso aí. Né? Acho que esse é o grande diferencial do agente de viagem, né? Que precisou entender, depois também de tudo que aconteceu, que ele é um prestador de serviço e como ele atua. Né? Então, você tem um prestador de serviço que a hora que você liga, ele te atende e resolve o seu problema, é um grande diferencial. Com certeza. Né? Eu não falo que as OTAs não têm os seus diferenciais, tem a velocidade, a forma de comprar, tudo. Mas nós, como agente de viagem, também conseguimos ter dentro das nossas agências essa forma de venda online. Né? Com toda a segurança, buscando segurança, que hoje é o que mais acaba prejudicando as coisas aqui no Brasil, a questão de segurança, né? Mas todo mundo tem um pouquinho de OTA, um pouquinho de operador, um pouquinho de tudo. Não tem como. Verdade. Um cara que entrega uma ferramenta lá, um OBT, né? um TMS, uma ferramenta para o seu cliente final, está vendendo online. Exatamente. É que para nós, né, a gente não entendia que isso era uma venda online. Né? Isso. Depois que vieram os outros, a gente falou, poxa, eu vendo online, já faço isso há muito tempo. Né? Mas foi legal. E eu falo que no turismo é difícil você fazer algo novo, né? Então vieram as agências online, vieram as empresas de milhas, né? Eu falo que a última grande novidade do turismo foi o bilhete eletrônico. Quanto tempo faz isso? E foi um tabu, é recente, não tem tanto tempo assim. O bilhete eletrônico foi em 2010, 2009? Não tem tanto tempo assim, não. 9 para 10. 9 para 10, né? No Nacional, né? No Inter também. Foi junto? Foi, porque eu lembro que da minha época de PTA, né? PTA, isso. E logo veio, que era o inferno, me tinha um PTA, né? Quer que eu explique o que é PTA? Explica. Pessoal, para quem não conhece PTA, quando nós, no passado, né? Ou antes de 2008. Passado mais recente. Passado mais recente, não vamos ser, que não somos tão velhos assim aqui. Quando um cliente que estava fora do estado, né? Um cliente que estava na Salvador, no Nordeste, ou sei lá, em qualquer outra cidade aí, ou fora do Brasil, e queria uma passagem para vir para o Brasil, ou vir para São Paulo, por exemplo, nós tínhamos que emitir uma passagem para esse cliente poder vir de lá para cá. Então, não tinha o bilhete eletrônico, porque o bilhete era físico. Exatamente. Então, nós tínhamos que emitir uma ordem de pagamento para que esse cliente pudesse retirar na loja da companhia aérea a sua passagem para que vinha para São Paulo. Então, a tradução de PTA é Prepaid Ticket Advisor, não é isso? Exatamente. Advance, desculpa. E aí a gente tinha que ir até a companhia aérea, ficar na fila da companhia aérea, eu lembro que era boy, ficava na fila da companhia aérea para poder emitir esse PTA. Mesmo, o trabalho era dos dois lados, né? Exatamente. O agente de viagem penava para transmitir o PTA, e do outro lado o passageiro tinha que pegar a fila para poder retirar sua passagem no balcão da companhia. E olha o que mudou, né? Hoje em dia, nossa, evoluiu muito. Simples processo tecnológico mudou hoje completamente. Hoje em dia você emite, dá um comando, o cliente recebe via WhatsApp, via qualquer coisa e vai lá, apresenta o QR baixa no celular dele e acabou. Acabou e viaja. Eu sempre reforço isso, né? Telex, fax, site estático,
portais online, né? E as conexões que existem hoje, né? De self-book, enfim. Exatamente. Evoluiu muito rápido 10 anos para cá mesmo. Muito. E hoje você consegue fazer negócio com o outro lado do mundo em segundos, Segundos. né? Consegue emitir um bilhete na China, na Europa em segundos. Né? Mas me conta aí, como é que foi essa sua entrada aí, quando você teve a proposta da Advance, do Marcelo? Você ficou assim meio ressabiado, porque você vindo de companhia aérea, de repente uma coisa mais sólida para um negócio novo. Como é que foi essa transição para você? Eu sou um cara que eu nunca fiquei parado, né? Sempre gostei de novidade. E aí, quando o Marcelo me apresentou, eu falei, poxa, eu saí de uma companhia aérea com um voo por dia, né? Para ir para uma empresa que tem 50 companhias aéreas vendendo. Eu falei, poxa, é interessante, quero entender como... Não vendia nacional, não sabia como era emitir um bilhete nacional, né? A não ser lá na época da Dimensão, mas já tinha passado aí alguns anos. O Marcelo apresentou o projeto, ele queria fazer um projeto de expansão no Brasil, de abrir bases no Brasil inteiro, porque ele tinha construído uma ferramenta. E aí a gente começou. Peguei o projeto e já tinha 2 bases abertas, que era Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Começamos abrindo Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza. E a gente foi expandindo e durante 3 anos a gente fez um processo de expansão muito grande. E com a ferramenta a gente foi ganhando força. E o processo de expansão era, eu e o Wilson, a gente ia para uma cidade. Eu lembro de Salvador que eu rodei ali, onde tem a UFB, né? Rodei aquela avenida inteira procurando... escritório para poder colocar a Advance lá, né? E aí a gente alugava, nós mesmos montávamos o escritório, só faltava pintar, literalmente comprava o lixo, contratava as pessoas, treinava as pessoas, colocava a pessoa para trabalhar e ia para a próxima, né? Então foram 3 anos nesse processo de construção dessas bases. E a gente acabou abrindo 42 bases. E é interessante que a gente fala de quantos anos atrás, e a gente começou também a abrir os home offices, que hoje já não é mais tendência, né? Hoje já está dentro do processo, já é uma realidade. E aí foram 42 pontos de venda que a gente abriu, né? Também naquele processo a gente começou uma fusão com uma consolidação no Paraná, que era a Asatur, do Melo, né? Foi minha primeira fusão, passei por 4 fusões na vida, né? Foi a primeira fusão de juntar uma empresa com a outra, de juntar RH, sistemas, foi bem interessante começar ali numa fusão pequena para entender, porque depois acabou que aconteceu uma fusão com uma outra empresa muito grande no mercado, né? Que também foi um projeto bem bacana, bem bacana. As pessoas que estavam nesse projeto de fusão também têm muito conhecimento. A fusão ela é necessária em algum momento, até para você poder ir para um outro nível, né? Patamar de mercado e tal, mas é traumática, não é traumática? Eu não encaro como traumático, não, porque eu aprendi muito fusão. Na verdade, a nossa primeira fusão começou lá com o RTA. É verdade. Você lembra? Né? Um navio. Sim. Um maluco jogando papel para cima, a gente ia pegar o papel, mas foi bem legal. Verdade. Então começou com o projeto RTA, que acabou não se consolidando, não concluindo, né? E aí vieram as outras fusões. Mas eu não vejo como traumático, não. Ele é trabalhoso demais. Trabalhoso demais, quando se trata de 2 empresas grandes. Mas é um projeto bem bacana e eu gostei muito de fazer parte desse projeto. Quando eu falo nesse conceito, Emerson, eu falo como a equipe como um todo, né? A segurança que gera os colaboradores, que muda o DNA da empresa, teoricamente, cria um DNA novo, né? São 2 DNA distintos, cria um DNA novo para que ela possa prosperar para o futuro. Né? E a gente não tinha uma cartilha de como fazer uma fusão. Então. Né? Você falou, as pessoas, e aí, o que vai acontecer? Eu continuo na empresa, não continuo na empresa? Porque é natural que em algum momento algo vai acontecer, pessoas vão ser contratadas, pessoas vão ser demitidas, né? E a gente tinha essa função de tomar essas decisões. Nesse ponto ele é difícil, né? Só que você, quando está sentado numa cadeira de liderança, você tem que tomar decisão, não tem como. E a gente foi juntando as empresas, e eu falo que depois de 4 fusões, como é que se começa uma fusão? Você começa pelo financeiro e pelo RH. Não tem outra forma de começar uma fusão. Porque primeiro você tem que tratar das pessoas, entender como é que você vai colocar essas pessoas junto. Porque uma vem com DNA, como você falou, vem com salário, vem com benefícios, outra está com outro. Senta um do lado do outro, um ganha tanto, o outro ganha tanto, um tem um plano de saúde. Aí já virou uma confusão. É isso aí. Né? Não só numa fusão, mas até numa compra de uma empresa, como vem acontecendo. Né? Então, o cuidado com as pessoas nessa mudança ele tem que ser bem focado e bem estruturado, senão você mata uma fusão. Né? Mas tivemos problemas, né? É fato que teve problema nesse aspecto, porque a gente não conhecia bem como fazer, mas foi um aprendizado, e na outra fusão a gente já tomou outros cuidados, né? Que foi com uma empresa ainda maior. Aprendeu, né, anteriormente. Você vai aprendendo. Tudo bem que cada fusão é diferente, tá? Porque cada DNA é diferente. Não tem uma cartilha, mas você já tem uma experiência. Não tem. Não tem receita de bolo. Fusão se aprende com outra fusão, e assim você vai construindo. Não pode virar confusão, né, Alexandre? Mas vira, né? Em certo momento ele vira e depois você vai tirando à frente. Vai arrumando. E aí você imagina, você fazendo uma fusão, construindo todo um processo novo,
E ainda tendo que atender agente de viagem, falar com companhia aérea, sistemas sendo desenvolvidos. Então era um processo bem caótico, né? Mas foi muito legal. E é coisas que eu gosto, é que você não parar e a mente está sempre funcionando. Como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente vai tratar esse processo? É um programa por dia. Um programa por dia. É um programa por dia. Por dia. Juntar GDS, juntar metas de companhia aérea. Então, o que é GDS? Porque o leigo não vai entender lá GDS, o que é. Exatamente. O Ale pode explicar o que é GDS. É verdade, fala. O dia inteiro. Também. Claro, GDS. Pessoal, para quem não conhece, né? Para quem não é do nosso setor, a gente explica. Muitas companhias, quando a gente vai fazer uma reserva, hoje é bem comum que o cliente entre ali na URL daquela empresa, então www.voigo.com.br ou latam.com, american.com, enfim. Só que nós, para quem trabalha no turismo, nós temos uma ferramenta no bastidor, que é um sistema que é mundial, e as companhias colocam seus bancos de dados dentro desse sistema. Então, nós não usamos muitas vezes, praticamente quase nunca usamos a página da companhia na internet, e sim o GDS, onde é uma plataforma que eu consigo ver várias companhias, descobrir se ela tem acordo com outras companhias. Então, muitas vezes aqui o Ezequiel quer ir até a Finlândia, mas aí a companhia X vai até um certo pedaço e de lá a outra companhia vai. Então, dentro da ferramenta, a gente consegue fazer reserva e descobrir quais são os acordos, com quem que ela tem. Explica aí, em que momento que você usaria, que a agência usaria o site da companhia? Isso. Olha, numa agência de viagem, assim, se eu não estiver enganado, nós só vamos usar um site assim em última das últimas hipóteses. Não é isso, Camilo? É isso aí. Última hipótese. O nosso sistema é o GDS, né? GDS. É um sistema de distribuição global que a gente tem que ter. Tem que ter. E tem muita agência que não sabe mexer em GDS. Puta, é verdade. Muita gente que não sabe. É verdade. E claro, ele não é simples, né? Mas hoje os GDS, eles têm treinamentos online. É muito fácil você ter acesso a um GDS. Exatamente. E eu digo, e sem GDS você não vive hoje. Não vive. Porque a Quais forma são da gente... os GDS hoje? Hoje a gente tem o Amadeus, o Sabre e o Travelport. Né? São os 3 GDS que a gente utiliza. A companhia aérea também utiliza essas plataformas, né, de distribuição. E até muita gente fala, por não saber utilizar e não saber o GDS, poxa, mas a minha tarifa mudou, aumentou. Então... porque eu estou puxando aqui no GDS. Deve pensar, o que é esse trem que eles estão puxando aí no GDS? Né? É onde a gente vê as tarifas. E que também mudou muito, né? Hoje você tem tarifas dinâmicas lá mudando a cada segunda, a cada minuto. Então eu falo que o turismo ele é muito complexo. Eu falo que fácil é sentar a bundinha no avião e viajar. Essa parte é mais fácil. É mais fácil. Mais fácil. Difícil é a gente montar todo esse conteúdo e entregar pronto para o agente de viagem e pro cliente que vai entregar para o cliente final. Né? Então tem um processo muito complexo por trás disso. Né? Mas qual seria uma hipótese de usar da agência usar o site? O GDS saiu do ar? Qual seria a hipótese? Dificilmente um GDS sai do Eu ar. nunca vi. Geralmente uma agência que imita direto com a companhia aérea e não imita através de um operador, de um consolidador, aí ele usa o sistema. Né? Eu acho que por exemplo, uma situação que eu usaria aí o site da companhia aérea. Por exemplo, eu fiz uma emissão através dele, né? Ele está me fornecendo o sinal de uma companhia X, estou emitindo uma passagem através dele, e o cliente, por acaso, me pediu que eu entre lá na ferramenta para comprar um assento especial, um serviço, uma bagagem, algum serviço que dentro do GDS possa estar naquele momento indisponível. Então, através da página da companhia, aí sim eu posso usar o localizador da minha reserva, que foi feito dentro do GDS, entrar na URL da companhia lá pelo site, pelo www, e vou ver minha reserva aqui. O que eu quero comprar? Quero comprar uma segunda bagagem, quero comprar esse assento específico aqui, aí eu vou ali com cartão de milhas. Isso também. Com cartão de milhas. Que hoje também todos os sistemas possuem. Todos os sistemas possuem. Mas... Então, fazer algum serviço auxiliar à reserva que foi gerada dentro do GDS. Exatamente. Porque o agente de viagem, geralmente, ele não tem acesso ao nosso conteúdo do GDS. Exatamente. Né? Se ele não tem o GDS dele lá e faz a reserva, para marcar um assento, pedir um serviço especial, ele tem que solicitar o consolidador. Então, no site das companhias aéreas, isso é possível fazer. Exatamente. É o momento que ele usa. Então, mudou muito também essa questão do GDS, né? Você tem o GDS que você fala com a companhia aérea através do nosso sistema, você tem o XML da companhia aérea, que é outro sistema de integração, né? Então tem muito sistema, tem muita forma de se conectar, né? E vem NDC agora não, né? Já há algum tempo, tem várias formas de a gente se conectar. Mas são sistemas que a gente viaja às vezes não conhece, que é o que a gente se relaciona com o fornecedor final para poder entregar o bilhetinho prontinho, quentinho lá na mão dele. Que muitas vezes é o seu papel dentro da consolidação, que você acaba entregando esse pacote de serviços para um agente de viagem que não tem condição de ter isso diretamente com cada fornecedor. Exatamente. Então, para ele, imagina, desde a cadeia que começa na companhia aérea, ela ter 3 milhões de clientes.
É muito difícil você Difícil, administrar. legal. Né? Então, por exemplo, quando eu era gerente na Alitalia, a gente tinha 300 contratos no Brasil. Né? 300. De operador. Então, a gente foi reduzindo isso, porque eu tenho relação com o Ezequiel, que é dono de uma consolidação, e ele distribui isso daí para o Para mundo. os outros dele. Né? E assim como operador, era muito mais difícil ter um sistema para poder fazer gestão. também é um puta do benefício também, né, cara? Você Sem dúvida. centralizar num Sem parceiro dúvida. comercial essa questão de divulgação e de reservas, né? Desde atendimento, crédito, é uma série de fatores que você acaba Tudo. eliminando ali para deixar na mão de alguns parceiros estratégicos para poder trabalhar o mercado. Né? Não dá para trabalhar com 3 mil agências. A gente for falar hoje no Brasil, são mais de 30 mil agências cadastradas no Cadastro. 33 mil. É isso. Você imagina ter Na 33 sua mil visão contratos, é aí, pela sua impossível. Né? experiência aí, se não tivesse o consolidador, como é que seria o mundo diferente? Assim, todo mundo comprando companhia aérea? Ia implodir? Eu não consigo enxergar esse mundo. De verdade, eu Você não imaginou consigo. isso? Não ter um Existem para mim até hoje. Talvez você é um cara que finalmente eu consiga devolver a pergunta para alguém. Já me fizeram essa pergunta e eu falei assim, poxa, se não fossem as agências de viagem, as companhias aéreas conseguiriam atender todos os passageiros? A não ser que ela contratasse o Morumbi inteiro e colocasse não sei Isso. quantos mil atendentes lá, mesmo assim não conseguiria dar o atendimento com uma agência de viagem. Não consegue. É impossível. É impossível. Você citou que o tráfego hoje da venda aérea no consolidador é o quê? 80% que gira no Brasil? Olha, geralmente pelo IATA passa de 51% da 51%. venda de bilhetes aéreos. Passa de 51%. Né? É significativo, né? Bastante forte. É mais ou menos, olha, você imagina, a Coca atenderia todos os clientes se ela quisesse vender? Não. Então ela tem que ter os seus distribuidores, Sim, os sim. bares para vender, né? Sim, É a mas mesma atacadista, coisa, né? Atacadista. Exatamente, é a mesma coisa de uma agência de viagem, da consolidação. Ela precisa ter. Ela precisa ter. É o mundo que falou. Eu não consigo enxergar essa indústria sem o consolidador. Sim, consolidador. E o consolidador ele vem crescendo dentro dessa indústria, por quê? Muitas agências que eram IATAs emitiam direto deixaram de ser IATA pelo custo que tem para ter um IATA, né? O processo do IATA. Muito chato. Muitas agências tiveram problema tendo IATA emitindo com companhias aéreas que acabaram deixando o Brasil e deixando problemas aqui no Brasil. Emerson, o que é IATA? IATA é um sistema global também, né, mundial também, onde a gente faz um processo, é como um processo bancário, né? Então a gente emite um bilhete na companhia aérea, mas quem cobra da gente é a IATA. Tá, Então é isso. como se ele fosse um banco que manda as faturas para a gente cobrar. Então ele centraliza todas as emissões das companhias aéreas, envia essa fatura para o consolidador pagar, né? E o consolidador automaticamente começa a fracionar essa fatura aí para as agências de viagem que compram com ele. Né? Então, todo consolidador tem que ter um IATA para poder fazer emissão internacional. Você tendo um IATA, não quer dizer que você já possa emitir um bilhete internacional. Você tem um IATA que te dá a garantia de poder emitir Isso, um bilhete, um certo. banco, né? Como se fosse abrir uma conta no banco. Uma chancela. Mas você tem que ter o relacionamento e o sinal liberado de cada companhia aérea para poder fazer uma emissão no IATA. Que até antes da pandemia eram 268 companhias, mas isso muda. Isso muda Nascem muito. e morrem né? companhias o Exatamente. tempo todo. Exatamente. Então, esse é o processo de IATA que a gente tem. E aí também tem os processos das companhias aéreas nacionais, que às vezes não estão no IATA, Nota. que tem o seu faturamento direto com a companhia aérea, né, que a gente chamava de COPET. Compete né? isso. Olha, Fala o que é COPET que tem que explicar. COPET a linguagem é nossa. É nossa, né? COPET é o mesmo processo do IATA, né? Então você paga o COPET como se pagar uma fatura para uma companhia aérea que você emitiu o bilhete durante 10 dias, antes eram 10 dias, né? E você recebia essa fatura. Isso. Hoje se reduziu tudo para 7. Né? Isso. E a gente paga a companhia aérea e aí cobra do agente de viagem. Eu também acho que esse processo de COPET, IATA, ele tem uma tendência de mudança futura. Acho que converge. Um dia vai convergir. Hoje ele já converge, tá? Isso. Porque hoje já é tudo 7 dias, né? Então o todo processo mundo. de dias de pagamento já mudou. Muda. Mas eu digo no processo até de crédito, né? Isso Sim. vem mudando muito. Então, nós somos a única indústria que você emite o bilhete e paga dali a 7 dias. Sim. Qual lugar que você vai hoje e compra algum produto que você não já sai com o pagamento feito na hora? Na hora. Então eu acho que Cinema. Cinema? A gente de produção é no mínimo 30. Olha, mesmo? Olha, ó. Olha o cara que dá prazo aí, ó. Ó, gente, quem quiser comprar com prazo aqui, pode comprar no cinema. Ele Não, tem prazo pra dar. O pior é quando a gente lida com agência de publicidade, que aí eles pagam em 90. Então, Aí. no corporativo isso Tipo, acontece também. muito. Você compra né? então. Então, e o cliente Isso é não comum. entende isso. Entende? O cliente final, ele chega pro seu agente de viagem e diz, nossa, tá muito pouco prazo, eu preciso de um pouco mais de prazo, você me ajuda, eu preciso pagar com 30 dias. Me faz uma fatura mensal. Sim. E o agente de viagem, coitado, ele não consegue, porque o prazo que ela tem com o seu fornecedores, fornecedor né? Aéreo e é terrestre, semanal. Então isso gera um desencaixe financeiro, É enorme, né? Enorme. E eu acho que a tendência é esse faturado de verdade ele não existe mais. torço muito para isso. Né? E para nós não seria ruim, não. Tá? Porque eu acho que a segurança... Tudo bem que a gente tem um problema de cartão de crédito com chargeback, mas eu acho que a segurança, tanto para o agente de viagem vendedor, quanto para o consolidador, operador, ela seria muito maior.
né? Ah, mas se a gente vender só em cartão de crédito, não pode ter problema com chargeback, porque o Brasil não tem aquela proteção. Você emitiu o bilhete de chargeback, a companhia aérea te manda ADM e acabou. O que é uma ADM? Isso, boa. ADM. É um nome bem bom. Quando você for tirar uma foto, você fala assim, em vez de falar X, fala assim ADM. O cara até... Você, quando a gente viaja, que te ligar e falar que você tem um ADM, pode ter certeza que você tem um problema. Tem um né? problema. Então, Sério, ADM é uma ordem de débito, né? Então, Isso. se a gente faz algo errado, então, churning, que é fazer uma reserva em duplicidade, né? Fazer mais de uma vez a reserva. Mais uma vez a O reserva. produtor me perguntou isso. Nosso produtor estava num evento e ele falou: Meu, tô gravando com uma pessoa aqui assim, não sabe que hora vai voar. A gente não pode deixar várias reservas. Eu falei: Não. Não façam Não. isso. Churning, fake name, né? Colocar Fake o nome name. lá, teste. Isso Teste. tudo gera ADM. Então, E é inegociável, né? Você sabia Isso disso? tem que pagar. inegociável. E eu te falo que, poxa, mas recebeu um ADM porque eu coloquei o nome teste, porque eu fiz 2 reservas. Tudo isso tem um custo para a companhia aérea, né? Agora, sentado na cadeira de companhia aérea, quando você usa um GDS para distribuir o seu produto, você tem um custo. Cada reserva feita tem um custo lá de 10, 15 dólares. Então, por isso que as companhias aéreas enviam essas ADMs para poder abater aquele custo dela. Certo. Então, e é difícil a gente viajar entender, né? Poxa, mas você recebeu um ADM porque eu tentei vender um produto, Não. mas aquele produto que você tentou vender e não conseguiu vender gerou um custo. Isso é um custo. Né? Então, se olha muito para isso e entender Na que verdade, um ADM é um você quebra débito. uma política, você tem uma penalidade, é isso. Exatamente. Quebra E a vem política. aumentando, né? Cada vez mais aumenta as penalidades. Para quê? Para que a venda seja... você consiga vender com qualidade e não ter só aquele custo na venda. É isso mesmo. Às vezes você vai buscar um voo lá no GDS ou no sistema da companhia aérea ou até na consolidação, fala, poxa, esse voo não está vindo. Por quê? Porque quando você puxa isso, a companhia aérea pode distribuir isso no Bargain Finder lá de ter 100 opções, 50 opções. Tem um custo. Tem um custo. Cada vez que você clica lá para E vê? pesquisar um voo, tem um custo. Seja no nacional ou no internacional, ele vai ter um custo. Não é de graça. Não é de graça. Né? Então, ou alguém está pagando essa conta. Então, por isso que se gera as ADMs. Né? Então, hoje tem N motivações de uma ADM. É certo ou errado? Não estou aqui para discutir o que é certo ou errado, mas quando você senta na cadeira de uma companhia aérea, você entende que aquilo vai gerar um custo para ela. Uma vez uma curiosidade para você, e depois eu ganhei, na disputa eu ganhei. Uma ocasião, lá na empresa, foi emitida uma passagem para a África do Sul, e o nome do passageiro realmente era muito estranho, mas muito estranho, né? Combinações de vogais e consoantes, vamos dizer assim, um nome realmente impronunciável. E mesmo o cliente voando, indo e voltando, a companhia taxou a gente como uma DM, falou assim, é um nome fake. E não era fake, era real. Era real, aquilo Eu falei, não é fake. Tanto que não é fake que ele voou. Mas só pelo nome, ela achou que era uma invenção de nome. E aí mandou a multa lá para a companhia, para nós. Porque hoje, na verdade, quem faz isso é um sistema. É um né? sistema. Não é alguém que está sentado ali. Isso, fazendo. exatamente. Eu tive um problema desse há um mês atrás. A gente já teve que mandar a cópia do passaporte para provar que o nome era do passageiro. Que existe. Porque é um sistema, né, que está fazendo isso. Mas até nesse ponto, as companhias aéreas flexibilizaram Claro, muito. o Tá? jeito de você. Hoje você consegue trocar o nome, tem taxa para trocar nome. Por quê? Porque tem um custo Tem um lá custo. embutido. Né? Então, hoje você consegue trocar nome, hoje você consegue mudar nome. Então, elas viram também que se essa inflexibilidade acaba prejudicando a gente. Né? E foram construindo processos para que a gente pudesse ter essa venda e não perder esse bilhete e não ter um custo de uma remarcação, né, de ter que cancelar o bilhete e fazer uma reserva nova, aí não tem mais na classe, aquelas coisas. Né? Então isso melhorou muito para a gente viajar também. Me conta aqui, quais são aí as peripécias aí dos bastidores do segmento que você atua hoje? Você quer assim? causar, né, meu? Coisas hilárias assim que você de repente Você quer causar mesmo, né? enfrentou. É lógico, aqui é para causar. Que você lembra assim, pô. Cara, nesses tantos anos de consolidação, já que é o seu. Deve ter assunto pra caramba, né? Olha, Desafios. Eu já vi umas coisas bem. É muita história, né? Porque a gente atende muitas agências, são muitos clientes ali falando com a gente o dia inteiro, né? Viagens que você acaba fazendo com clientes com fan tour, né? E tem situações que acontecem, mas tem muita história de sistemas que não funcionam e a gente tem que mentir para o cliente e falar que o sistema, não, você não está conseguindo fazer aí, o sistema está fora do ar e o cara está te pressionando porque precisa emitir o bilhete. Então, tem muita situação, Ezequiel, né? Mas na consolidação... Algum grupo assim que você vendeu que deu... Vários. Problema? Vários. Porque tem um custo, isso tem um custo também, né? Eu falo, o fácil é dar errado, né? Fácil no nosso segmento é dar errado. O avião que não sai, o avião que não sai no horário, alguma coisa... Não tem nada, né? Intermedia serviço, intermedia. Exatamente. Né? Não tem um produto. Nós somos o meio, não somos o fim, né? Então quem entrega, na verdade, é a companhia aérea, o hotel, é o carro, né? Então já teve uma situação de uma empresa que eu trabalhei que... Engraçado quando você está ali na frente do aéreo, né?
todo mundo te olha e fala, você é o solucionador, você tem que resolver esse problema do aéreo. Isso. Eu comprei com você. Sim. E aí nós fizemos um evento dessa empresa, foram mais de 200 pessoas para os Estados Unidos, e eu fui acompanhando esse grupo, a gente teve um evento lá com as franquias, essa empresa, foi bem legal o evento, cheio de problema. Até nós tivemos nossa amiga que veio aqui falar um pouquinho de evento, né? Sim, E como sim. é complexo o evento, cheio de problemas. E no retorno desse grupo, a gente estava com uma companhia aérea, todo mundo sentado lá em Orlando, dentro do aeroporto, eu sentado lá com meu filho do lado. Todos os agentes de viagem estavam ali, devia ter pelo menos umas 150 pessoas ali comigo. E chamou a companhia aérea falando que o voo estava cancelado. Eram 150 pessoas voo olhando cancelado. o voo Pra você. cancelado, olhando para 150 mim. Aí, ó. Falei, e agora? E agora? E agora? E aí, José? E o voo cancelou e todo mundo, e aí, Emerson, como é que a gente vai resolver essa parada? Eu falei, pô, você é agente de viagem, vai lá no check-in da companhia aérea e resolve. Eu falei, vem comigo. Peguei todo mundo, a gente saiu, fui lá pro balcão da companhia aérea, falei, ó, mas fica todo mundo aí, deixa eu conversar com a companhia aérea. E aí eu fui ali reacomodando todo mundo, até gente da própria empresa, né, trabalhando. Eu acabei ficando 150 pessoas. 150 pessoas. Nossa. Ia reacomodando todo mundo, Isso, vai cara. nesse voo, vai naquele voo, mas eu tá com criança e não pode, não quero viajar de madrugada porque tem que acordar cedo, porque eu tenho que, você está em Orlando, você tem que ir para algum lugar, né? E aí você tem que arrumar hotel, tem que arrumar carro. No final a gente conseguiu reacomodar praticamente todo mundo. Eu e mais 10 pessoas acabamos ficando, alugamos Sim. uma casa lá, acabou ficando todo mundo junto. Foi até bom que a gente ficou com mais um dia lá. É. Mas é uma das situações que acontece, porque você Acontece. tá ali, você tem que solucionar. Né? Acontece. Como isso poderia acontecer com hotel, acontece com evento. Acontece. Eu já tive caso no passado de ter um grupo de aéreo para vender. E esse grupo alguém esqueceu e estava vencendo, cara. Não tinha como a gente cancelar mais. A gente tinha pago isso aí para fazer ações. E aí teve que reverter isso com ações de Fantour, para não perder. Sim. Pra não perder. A gente tem que ser É muito uma dinâmico, estratégia né? que a Tem gente que usou, ser... mas assim, tinha um custo envolvido, mas a ideia não era Não o era. Fantour Era inicialmente, pra né? vender. Mas a gente aproveitou o momento para tinha que pagar o mesmo grupo, não tinha como não pagar mais, já tinha vencido o prazo, né? A gente fez um Fantour de última hora, então assim, foi Tem que ser positivo. criativo. Tem que ser Tem que ser criativo. criativo, né? Teve outras vezes que a gente atendia também uma agência que atendia a seleção brasileira e aí eles compravam bastante. A gente tem as bagagens da seleção que levam 3 mil quilos para a viagem, né? Então tinha que ir para o aeroporto para poder despachar essa bagagem. E aí como funcionava? E é difícil, né, fazer esse processo, porque esse despacho de bagagem de seleção, ele não é por cargas, eles querem levar porque eles levam 4 dias antes, ali tem alimentação, tem roupa, né? Então a gente tinha que ir para o aeroporto para fazer esse despacho e chegou alguns momentos que eles queriam que eu fizesse na volta também, então eu tinha que viajar, Já pra lá pra poder esperar o jogo acontecer, ser, pra fazer, fazer a o volta. despacho de antecipar tudo. bagagem É. para poder atender esse cliente, né? E Fantour também. Fantour, legal, né? Bacana você estar com o cliente ali, mas acontece situações, e eu me lembro, acho que no último Fantour que eu fui, e com a gente de viagem, foi um Fantour muito bacana, a gente foi estava em Londres, e de Londres eles iriam voltar para o Brasil, e eu ia continuar a viagem para tratar um cliente que eu atendia na Polônia. E no meio da viagem, aliás, no último dia da viagem, um senhor que estava com a gente, ele acabou escorregando no banheiro, Que beleza. cortou o pé e cortou a cabeça, e eu e Fácil. um amigo da Giovanni que tá sempre Fantour comigo, eu falo que eu levo ele comigo porque ele é o cara dinâmico e ele consegue resolver. A gente viaja, né? Tem que ser dinâmico e resolver É o rápido. MacGyver do... É o MacGyver. MacGyver. Esse é. Esse eu levo comigo porque ele é o MacGyver. Se eu tenho algum problema, eu ligo pra ele. E aí a gente conseguiu levar esse senhor pro hospital. Era o último dia, eu ia embarcar às 10 horas da manhã para outra cidade. Passamos a madrugada com ele lá no hospital, né? Ele não queria ir, teve que tomar ponto. E eu lá no hospital, sentado esperando, toca o meu telefone. Não sabia qual é o número, eu atendi. Era o irmão de uma pessoa que estava no grupo. E o pai dessa pessoa tinha falecido. Nossa. Você imagina, eu já estava no hospital e o pai de mais uma tinha falecido. Aí eu liguei para uma outra pessoa, vai lá no quarto, cuida Acho- dela, que daqui a pouco eu tô Depois chegando. Então, situações que, claro, graças a Deus isso não acontece em todo o Fantour, né? Mas que acaba acontecendo, você tem que se virar ali e ser rápido para ver Fácil como mesmo é você ser vai. passageiro. Você falou tudo. Fácil mesmo é ser passageiro. Eu falo, no turismo, o fácil dá errado. Fácil tá Mas errado. é porque Isso. tem muitas coisinhas que podem acontecer e... Uma vez, cara, aconteceu comigo isso. Não vou citar o nome da companhia aqui, porque não há necessidade. Fui a um fã, né? E fui convidado para ir nesse fã faz um bom tempo, né? Estávamos lá, tudo certinho. Terminou, último dia, vamos para o aeroporto. Deveríamos estar em 18, mais ou menos, né? Isso foi a Europa. Na hora de retornar, a reserva tinha caído. Do Fantour. A reserva caiu. Não tinha voo, não tinha mais reserva para ninguém. E o voo estava cheio. Aí o bicho pega.
Aí não tem o que fazer. Você imagina quem está administrando fatura ali, Então, tem que você- arrumar hotel, tem que Então, ter Isso, questão do voo. olha lá. né? Puta trabalho, cara. É um Puta trabalho, trabalho. puta trabalho. E aconteceu. Fazer o quê? Caiu. Mas é até interessante, né? Você sendo agente de viagem passando por isso, como é que o meu cliente, quando ele está ali, como é que eu faço sensação para dele. tentar resolver essa situação? Na sensação dele, poxa, estou aqui sem nada. O cliente, às vezes, não consegue se mexer. Tem cliente que é muito dinâmico. Ele, não, já arrumei aqui, já me virei. Mas tem cliente que vai depender de travado. você. E é normal, você está ali para prestar esse serviço, né? Então é interessante acontecer isso com a gente. Eu, quando era companhia aérea também, quando eu ia fazer check-in, eu ia para fila, queria entender como é que o atendimento estava sendo, né? Para a experiência do passageiro, que ele chega no check-in, como é que é o atendimento, né? Eu acho que a gente de viagem passar por essas situações é interessante para a gente saber como é que a gente vai lidar com isso. Conhecer o processo, né? Exatamente. Porque cada processo e cada cancelamento e cada viagem é um processo diferente. Nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Né? Mas esse é o mundo da consolidação, né? Então a gente se depara com situações aí dia a dia. Você passou pela Advance depois. Quanto tempo de Advance? Bom, foram 7 anos de Dimensão Turismo, né? Mais 7 anos de Alitalia. Da Advance também acho que foram 6 ou 7 anos, né? Então foi aqueles processos. Conheci lá. Conheci na Advance. Te conheci lá. Fizemos o processo de fusão, depois veio com uma grande empresa, foi o primeiro grande fusão, né? Dentro do turismo, né? Então aí já era a minha praticamente terceira fusão, né? Asatur, Rextur e a CVC. Né? Fizemos o processo de fusão, tinha as entregas para fazer e era interessante porque era uma coisa que tinha que ficar muito fechada, a gente não podia falar, a gente tinha contrato, algumas pessoas dentro desse processo tinham um contrato ali assinado, o NDA, que não podia falar da fusão, o que era essa fusão, né? Então, eu muito jovem, né? Tentando entender o que era aquilo, né? E o Marcelo sentava com a gente, explicava. Lembro até que ele deu um livro para a gente ler, né? Sonho Grande, para a gente entender o que era uma fusão. E foi bem interessante, porque esse livro clareou muita coisa pra gente, né? E eu peguei muita experiência desse livro para poder aplicar nessa fusão. E aí, terminada essa fusão, eu recebi um convite da Flytour, né? Eu era diretor operacional e comercial na RA, e a Flytour me fez um convite para ser CEO da Flytour. Eu falei, poxa, CEO? Eu nunca fui CEO, né? Então. Entendo de financeiro, que lá de trás, né? Aprendi muito aqui com o Advance, mas ser CEO numa consolidação é uma coisa mais... Né? Já começa. Arruda, né? Falei, mas... Vamos lá, né? Vamos lá, vamos entender o que é isso, né? Isso já foi que ano, mais ou menos, assim? Isso foi 2000. Começou a negociação em 2015. Né? Em janeiro de 2015 eles fizeram o convite. Tá. Só que eu estava nesse processo de fusão e queria terminar ele, né? Até porque tinha um contrato. E estava bem interessante, estava quase no final. Veio pessoas de fora até do turismo, que foi bem interessante, né? Pessoas da Coca-Cola para ajudar nesse processo de fusão. Então a gente apanhou muito, mas aprendeu muito. Né? E aí teve esse convite. No início eu não aceitei. Mas depois a conversa foi evoluindo, me apeteceu aquela coisa de, poxa, sem o CEO, fazer um processo diferente, e aí eu já sabia que teria mais uma fusão pela frente. Né? Falei, bom, já que eu aprendi com 3, vamos para a 4ª. Né? E aí aceitei o convite da família Oliveira para poder fazer parte dessa fusão. Era fusão com a GapNet, né? Já conheci o Ivo e o Rui, porque fui fornecedor de todos esses consolidadores como companhia aérea, né? E sentamos na cadeira e começamos a fazer a fusão da Flytour com o Gap. Foi algo também muito interessante, porque, como eu falo, nas fusões você conhece gente, a expertise de cada área, de cada pessoa. Então tinha Silvio, Gilson, Fábio Jorge, pessoal de tecnologia, os próprios presidentes da empresa, né? Muito envolvidos com o processo de fusão. Então era muito maluco aquilo, né? Frenético, né? Bem frenético. Então você pega uma fusão com a CVC, foi uma consolidação com uma empresa que ela tinha outras empresas no grupo. Na Flytour e na Gap, não. Eram 9 empresas no grupo que você estava fundindo 9. E por mais que eu estava ali na consolidação, você acaba tendo um olhar para as outras empresas. Né? E eles pediam muito isso. Né? Ajuda a gente a olhar para as outras empresas de onde a gente consegue convergir ali e fazer essa fusão. Né? E a gente acabou aprendendo de operação, que eu não entendia, de eventos, que eu não entendia, né? E B2C. Bom, entrou tudo no bolo ali e a gente começou a fazer e foi bem interessante. Empresas nos Estados Unidos que eles tinham, né? Claro. E foi bem interessante. Então, o aprendizado é muito grande, né? Muito grande, muito grande. Tem os conflitos, tem as brigas, mas tem um aprendizado que é muito grande. Fizemos a fusão, entregamos a fusão, né? E foi curta essa fusão. Eu lembro. Foi em 1 ano, acho que a gente conseguiu fazer essa fusão, porque foi muito bem desenhada isso, né? Era muito bem organizado, a gente conseguiu entregar, tinha as metas lá e andou muito bem. E aí eu fiquei na Flytour por 3 anos e meio. Né? Acabamos montando alguns processos como CSO, então tinha 9 empresas no grupo, 9 empresas que tinha parte de emissão, a parte de atendimento, a parte financeira. Então a gente começou a enxergar onde a gente conseguia equalizar o custo disso, porque custa muito alto para a gente, né? Ter uma operação tão grande, eram
1.000 funcionários ali, fora 1.000? franquia, um time grande, fora né? franquias e outros. Então, como é que a gente equaliza esse custo? Até porque o mercado não vinha mais respondendo como respondia antes, né? Se você pegar 2008, quando a gente começou o processo lá de abertura das bases, até 2012, 13, a indústria crescia 15% a 20% de bilhete aéreo por ano. Né? É isso. Então era 15% ao ano e era uma roda que girava e já não estava mais crescendo dessa daquela forma. Né? E mudando muito, né? Já mudava muito. E a gente começou a olhar para dentro das empresas e equalizar. Poxa, se a gente tem um departamento de emissão que tem 80 colaboradores, por que a gente não junta isso? Porque eles fazem a mesma coisa. Então, quem emite para consolidação, emite para operação e emite para corporativo, porque é a emissão do bilhete. Tá. Né? E a gente começou a organizar isso. As pessoas que diminuía, claro, o departamento, né? Porque acaba diminuindo porque você tem a expertise ali sendo girada, e começou a utilizar as pessoas em outras demandas, né? Em outras coisas. Outras áreas. Então, fala que uma fusão nem sempre é para mandar a gente embora, que é o que geralmente as pessoas pensam, né? Você consegue reaproveitar as pessoas e melhorar. Então, se você tem uma operação melhor, né? Você acaba colocando o seu atendente ali para poder atender mesmo. Focado no atendimento. Exatamente, porque quando eu cheguei, a gente atendia, emitia, mandava informação para o financeiro, a gente começou a organizar isso, né? Você só atende. Deixa que isso emite, aquele faz o processo financeiro, a gente começou a reorganizar a estrutura e funcionou muito bem. Né? Funcionou muito bem. Mas foi um trabalho árduo. Foi um trabalho árduo. Imagina você ter 18 filiais no Brasil, você ter que reduzir, porque eram dobrados, né? Tinha a Gap da Fly, junta esse time, como é que faz? Cancela contrato de aluguel, né? Móveis, como é que a gente faz com os móveis daquela outra empresa? Então. E você tem que se sentar ali e tomar decisão a cada momento. Fala que eu dormia tomando decisão e acordava tomando decisão. E a parte de equipe, como é que você, na sua visão aí, estratégica, você monta um time assim? Porque os desafios são grandes, como você colocou agora há pouco aí, mas se não tiver um time qualificado do seu lado também, você não consegue entregar, né? Exatamente. Isso aqui, qualquer empresa ela é feita de pessoas e de time, né? Não tem como, né? E aí quando você faz essa fusão e começa a conhecer um pouquinho da qualidade de cada um, né? E você consegue montar um outro time ainda mais capaz. Então, quando você faz uma fusão e você começa já fazendo a fusão, demitindo pessoas, está errado. Você precisa entender a qualidade de cada um, entender se você vai criar outros departamentos para poder viabilizar melhor a entrega para o agente de viagem. Essa parte, né? O RH é importante. Muito, como eu falei. Você começa uma fusão pelo RH e pelo caixa da empresa. Né? Porque eu já vi empresas fazer fusão e começar na fusão a demissão. Está errado. Né? Então, vamos organizar. Perde talentos, né? Muitos. Porque desanima as pessoas não sabem. Então, você começa a fazer um processo de motivação e eu, não sem querer, né? Até porque a gente é vendedor, a gente sabe como você tem que vender interno e externamente, né? Quando eu comecei o processo de fusão na Flytour, a primeira coisa que eu fiz foi chamar um consultor que me ajudou, o Carmona, que você deve conhecer, na Advance, para as pessoas entenderem o que era uma fusão, o que poderia acontecer, experiências dele em outras fusões, para abrir a cabeça das pessoas e eu entrar e realmente fazer uma fusão. Né? Então a gente foi preparar primeiro as pessoas. Tem gente que vai se adaptar, tem gente que não vai se adaptar, tem gente que pede para sair, tem gente que não quer sair, né? Mas você consegue ali equalizar e montar um time e escolher as cabeças para tocar aquilo ali. Né? Porque, como eu falei, você vai ter que tomar uma decisão e vai ter que, em algum momento, tirar algumas pessoas de alguns cenários e colocar outras pessoas. Porque eu já tive funcionários de outras empresas que naquele momento não cabia mais no projeto. Não entregava mais, não cabia mais, eu até não queria mais, mas a pessoa fica naquela, puta, eu não vou pedir as contas porque... Fica esperando. Fica esperando, e não cabia mais naquele projeto. Então a gente acaba dispensando. E quando chegou nesse novo projeto, eu chamei aquela pessoa que eu tinha demitido na outra empresa, porque eu falava, puxa, tem um projeto aqui que eu acho que encaixa aqui. Né? E acabou encaixando, acabou desenvolvendo, então você conhece muita gente no processo de fusão. Né? E você tem que estar muito disposto e que eu falo que a porta sempre aberta para sentar e escutar, porque nem sempre aquilo que te contam é aquela realidade que te contam. Eu falo que a realidade você vai saber no dia a dia, numa fusão, sentado na cadeira, sentado na operação, sentado no financeiro, para entender como é que você vai navegar ali e aonde você vai chegar. No começo eu tive um problema assim com demissões, assim, né, cara? Porque eu acho que quando o funcionário não entende por que ele está sendo demitido, que é o pior. Sim. Você não tem um processo claro de transparência, né? E dar feedback para ele poder entender qual que é a missão da empresa, o que ele precisa desenvolver, né? Conhecimento e tal. Então, acho que isso é fundamental para tomar uma decisão sem ficar com ressentimento, entendeu? Exatamente. É difícil, é um processo difícil, mas ele tem que acontecer. Né? Até, né,
passando pelas fusões, eu fui evoluindo, fui crescendo até de cargos, né? Motivados pelas fusões, motivados pelo trabalho que eu fiz. É uma dica que a gente dá para quem está dentro hoje de grandes empresas, ou pequenas ou médias empresas trabalhando e evoluindo, né? Para tentar entender, estudar, entender do seu negócio, porque dentro do nosso setor, você pode ter várias vertentes, né? Às vezes você está na operação, eu era financeiro, fui para o comercial. Não. E acabei passando pela operação para aprender de operação, porque eu falei, ou eu aprendo isso, ou eu não vou chegar lá no Ale e falar, Ale, vamos fazer uma reserva aqui para poder vender. Né? Então, quando você está sentado numa cadeirinha ali, fazendo uma operação, tenta entender um pouquinho do comercial, tenta entender um pouquinho do financeiro, vai entendendo das outras áreas, porque você vai ter um espaço dentro da estrutura. Né? Eu, quando era companhia aérea, eu era promotor de vendas, eu sentava lá na área de reservas para entender como a Nina fazia reserva. É isso que eu ia te falar. A gente teve aí uma experiência no passado, quando eu passei na empresa, né? Que as áreas trocavam às vezes. Ficava um dia lá, ou dias, para poder entender como é que funcionava a operação, tipo área financeira, com faturamento. Um processo 360. Vendas, um processo 360. Para entender como um todo, como é que funciona a área, né? Às vezes você fala mal do departamento, então, no sentido de ficar cobrando. Normal, mas você não entende o processo, fica é feito, né? Senta lá um pouquinho. Falo, senta lá no financeiro. Hoje eu falo para os meninos na comercial, poxa, a fatura está indo errado. Eu falei, gente, é normal uma fatura errada, porque tem N situações que acontecem. Agora, senta na cadeira dos meninos do financeiro e vai ver como é que faz um faturamento lá. Você tem que conciliar a fatura de não sei quantas companhias aéreas, mandar essa fatura certa para o cliente, colocar a condição comercial certa dele. Então, eu falo que você passar pelas áreas é interessante, até porque às vezes você olha para aquela área e fala, poxa, eu me identifiquei com essa área aqui, tô lá na operação, mas eu gostei da área financeira. Será que não tem espaço aqui para poder atuar? Porque acho que é mais minha área, tô estudando para isso, né? Então já teve gente nossa na operação que foi pro RH. Então, tá vendo? Porque ele estava estudando, porque ele gostava, tinha uma oportunidade de RH. Exatamente. Então acho que quando você está dentro de uma estrutura, você tem que olhar para a estrutura como um todo, não só olhar para o seu quadradinho ali, porque as oportunidades vão acontecendo. E foi assim que eu fui evoluindo no turismo, né? Fui entendendo que eu tenho que aprender, porque eu com mais conhecimento consigo evoluir. E aí eu sentava na operação, eu sentava no financeiro para saber que a ADM, eu não sabia. Eu estava dentro de uma companhia aérea e não sabia qual era a ADM. Né? Sentei lá no financeiro, o que é ADM, o que é ACM, o que é chargeback, e fui entendendo. Na hora que eu sentava lá na agência do Ale, chargeback, eu sei que é chargeback. O financeiro já me explicou. Então vamos falar com a pessoa lá que vai resolver isso rápido, né? E aí eu fui ganhando conhecimento para poder atuar. Senão não chegaria até aqui. Um ponto interessante que eu quero te colocar, né? Uma coisa é você ser gerente de uma empresa, diretor, CEO, e o seu negócio próprio. Acho que muda, muda tudo. Muda muito. Mas ele vai chegar já. Mas ele vai chegar já. Ele vai chegar já. Que aí você ficou na Fly até? Exatamente. Vamos lá. Eu fiquei lá até 2019. Acho que foi 2019. Um pouquinho antes da pandemia, né? Um ano antes. Um pouquinho antes da pandemia. Foi um projeto muito legal também, que eu falo, cada fusão, cada empresa tem um DNA diferente. Não acho que você vai tirar a camisa dessa empresa e sentar naquela empresa, colocar a camisa e vai fazer a mesma coisa. Não. Os processos são diferentes, as pessoas são diferentes, né? A sua atuação às vezes é diferente, de forma diferente. E você tem que se adaptar. E hoje a gente viaja e se adapta rápido a qualquer situação, né? Isso é interessante para nós. Então, eu entendi, atuamos, construímos um negócio muito bacana, foi muito legal, né? O tamanho da consolidação que ela era dentro da Flytour, quando a gente entregou o projeto, o tamanho que ela ficou, né? Foi bem legal, aprendi muito esse projeto. Aí, em determinado momento, eu resolvi sair, porque eu já tinha outros pensamentos de montar outras coisas também, estava pensando já em montar algo para mim, né? Saí da Flytour, fui para uma outra empresa para ajudar também na questão de evolução, uma empresa que estava em crescimento, mas precisava de uma gestão um pouquinho mais qualificada na parte de operação, na parte de sistemas. Eu gosto muito de sistema. Ajudei essa empresa durante 1 ano e meio. É legal porque era uma empresa bem menor das grandes que eu passei, porque eu comecei já numa empresa grande, né? E depois fui para empresas grandes. Não porque eu buscava empresa grande, foi acontecendo. Né? E quando eu decidi sair da Flytour e fui para essa empresa, que foi a Sakura, eu cheguei lá, a gente fez um projeto também muito bacana, organizou uma série de coisas na empresa que era necessário, porque pelo crescimento dela, para poder ganhar mais espaço, né, a gente conseguiu fazer. E aí veio a pandemia. Né? E na pandemia, todo mundo muito perdido, sem saber o que ia acontecer. Eu achava que a pandemia ia ser 3 meses e iria acabar. Isso. Né? Você vai acabar em 3 meses e não foi o que aconteceu. Né? Mas eu resolvi sair porque eu já tinha esse plano de trazer uma empresa de fora do Brasil para o Brasil. E a pessoa lá começou a me apertar, pô, vamos. Decidi sair daquele projeto, porque o turismo tinha parado, né? Eu falei que acordei na música do Raul Seixas, né? O dia que a terra parou. A dona de casa não saiu para trabalhar porque sabia que o padeiro não estava lá. Né? Eu falei, cara, parou. E a gente muito dinâmico, né? As coisas acontecendo, tudo acontecendo, 50 companhias aéreas te ligando, a cliente te ligando, resolve o meu problema e parou. Eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida? Né?
Aí eu montei o projeto da garagem, montei o projeto Taylor. Você vai falar já da garagem. A Taylor eu trouxe a marca de fora do Brasil. E aí eu primeiro, com toda essa experiência que eu tive nas empresas, eu falei, pô, o que eu vou fazer? Eu primeiro vou montar a estrutura tecnologicamente com as pessoas para depois soltar isso para o mercado. Então, passei 6 meses, de agosto até dezembro, montando toda essa estrutura, porque é muito complexo. Né? Você imagina, comprar um sistema de reservas, né? Que a gente tem, um back-office, fazer toda a programação desse sistema. Eu tinha gente lá nas outras empresas para fazer isso, me entregava pronto. E eu tive que parar, sentar. Que é isso. E aí como começou? Eu chamei 3 malucos, falei, olha, tem um projeto aqui na mesa, né? E vocês querem tocar comigo? Expliquei como era o projeto. Foi meu compadre o Marcelo, o Wilson, Vanessa e o Kleber. Expliquei como era o projeto, falei, ó, a gente está começando num momento que não tem venda. Né? A gente tem que estruturar o processo para lá na frente a gente vai ver se isso vai dar certo. Querem? Tá todo mundo sentado em casa assistindo Netflix, né? Então vamos fazer alguma coisa interessante. E a gente começou, sentava em casa lá, fazia as reuniões, começava a montar o projeto, montamos o projeto, estruturamos o projeto. De agosto até dezembro, com o projeto sendo montado, as agências que ainda vendiam alguma coisa, né? Que parou 100%, mas claro, vendia muito pouco. Começaram a comprar com a gente, procurar onde você está, que você está fazendo? Estou com a minha empresa aqui, eu estou montando, tem empresa nos Estados Unidos e tal. E começamos a vender, e vendemos ali, naquele período, um número muito baixo. Você abriu quando ela? Eu abri em agosto de 2020. 20, né? Bem na pandemia, bem no fervo mesmo. Bem não. Depois eu falei, o que eu tô fazendo? Né? Então. Mas tô aqui, vamos abraçar e vamos fazer. Caos, né? E vai fazer, literalmente no caos. E claro, preocupado porque as coisas não andavam. Né? Você abre uma empresa, não é que aquele cliente que comprava com você nas suas empresas vai vir comprar da sua empresa. Ele tem o histórico dele ali, como ele faz aquilo, e é uma empresa nova, por mais que as pessoas que estavam no projeto eram pessoas de mais de 20 anos do turismo, né? Você mudar para comprar com uma nova é difícil, né? A estrutura que você tem, né? Você está firme aí para poder aguentar o que a gente vai comprar com você, né? Mas foi interessante porque até por relacionamento, que eu falo que você tem que, independente de onde você sai, você trabalhe, das companhias aéreas que você trabalha ou fornecedores, você sempre tem que ter as portas abertas, né? Claro. Por mais que vai ter gente que vai gostar de você, vai ter gente que não vai gostar de você, mas negócio é negócio, né? E quando a gente começou a acionar as companhias aéreas, as empresas de carro, hotel, para poder mostrar a Taylor, né? Mostrar o projeto, que a gente tinha tudo montado no DRE, planejamento estratégico, a gente foi muito bem aceito. As pessoas, poxa, que legal, tá vindo empresas novas, né? Porque tem empresas aí que tem 50 anos, né? E empresas novas chegando sempre é bom para o setor. Claro que não é ruim. Né? E aí a gente foi montando esse processo. Em dezembro a gente fechou uma venda ali que era irrisória, né, perto do tamanho da indústria, né? Eu falei, bom, se a gente vender um pouquinho, dá para vender um pouquinho mais. E aí em abril a gente lançou a Taylor literalmente no mercado. Né? Abril já de 21. Abril de 21. E aí quando a gente lançou, o número triplicou de vendas. Eu falei, opa, agora dá um respiro, porque toda a minha reserva que eu tinha ali foi gasta para montar a empresa. Perfeito. Né? Em abril a gente acabou alavancando a empresa, né, aí contratando mais gente, conseguindo trazer mais gente para o projeto, né. As pessoas que acabaram buscando outras coisas para fazer também, porque precisavam ter a sua remuneração, né, e ali não estava conseguindo tirar a sua remuneração. Acho que toda a gente viaja acabou buscando uma segunda opção para poder fazer. Né. E eu continuei firme ali no projeto, fui trazendo as pessoas, fui montando os times, fui trazendo pessoas no Brasil para poder fazer a parte comercial, né? Eu fui montando o time e o time tá montado e a gente está aí desde 2020 caminhando. Mas foi um processo... Hoje vocês estão em quantos lá, Wilson? Hoje nós somos em 32 pessoas. Né? Com financeiro, marketing, comercial. Mas te falo, foi bem difícil. Então... Foi bem difícil. Em alguns momentos, pensar em desistir e voltar para a indústria. Mas já está com um time grande já. Já. E assim, Ale, a gente ainda está 35%, 40% aí do potencial, né, da indústria. Né? A indústria vai ter para todo mundo, para o grande, para o pequeno, para o médio. Né? Exatamente. Como é que você reagir agora mesmo? Acho que a economia deve dar aquecer esse ano ainda. Começou e assim, como a gente é pequeno, a gente consegue ter essa sensibilidade. Hoje, se eu olho para o meu número nesse primeiro trimestre, eram dentro daquilo que a gente planejava no passado, né? Até nas grandes empresas, que era 60% internacional, 40% 60% internacional, 40% nacional e tal. E esse primeiro trimestre foi essa realidade. Falei, poxa, a coisa está começando a ser aquilo que a gente esperava, né? E vai acontecer, né? Eu falo que o turismo, a gente passou por tantas crises, tantos problemas, desde 94 que eu tô. Diversos. Nunca um tão grande como esse. Né? Foi muito caótico para a gente, né? Mas ele vai passar, vão vir outras crises, então foi bom para a gente se preparar, porque a gente tinha crises ali de 2008, 2001, de 3, 4 meses, por isso que a gente falou, a pandemia vai durar 3, 4 meses e vai ser mais uma que não vai passar. Foram 2 anos de crise, né? Então, acho que para a gente
pro agente, foi bom para entender. Ou você se programa, ou você faz um fluxo de caixa direitinho. Não dá para viver Trabalha certo. vendendo o almoço para trabalhar certo, para pagar a janta. Não dá. Mas, na verdade, o que eu percebi é que muitos desistiram também. Né? Muitos. Limpou. Porque queimou a gordura que tinha. E, Muita enfim. gente boa saiu do mercado, né? Muitos existiram, mas muitas agências novas acabaram abrindo, né? Porque também. agências fecharam e aí você disseminou aí 4 ou 5 pessoas que trabalhavam numa agência acabaram abrindo agências, né? Estão tentando com o MEI e tentando fazer. Isso para nós é interessante, que se você abre um mercado ainda maior, né? A gente fala aí de uma... O PIB do turismo o turismo representa 6% do PIB. Né? Quantos milhões de pessoas a gente emprega, a gente trabalha, então esse negócio não pode O morrer. Brasil viaja muito pouco ainda. Né? Muito Explora pouco. muito pouco isso ainda. Com a pandemia isso mudou um pouco, né? Acho que o brasileiro começou a viajar. Começou não. Internamente. Acho não, ele começou a viajar internamente porque ele não conseguia sair. Né? Então começou a descobrir o que era o Brasil. Claro, ficou muito mais caro viajar, mas ele viaja. Sim. Né? E Mas ele tem público pra tem pra caramba. E não só viagem de avião, né? Você tem a viagem que ônibus. Eu não imaginava que a gente ia vender tanto ônibus como a gente vende hoje. Né? As pessoas utilizando muito ônibus, utilizando muito internacional. Né? Então eu falo que as coisas vão se mudando, vão se adaptando e a gente tem que ir aprendendo com isso e vendo como que a gente são as consegue. oportunidades, né? Exatamente. Eu vi a entrevista do menino da Airbnb que vende os hotéis. Sim. Poxa, o que aquele menino fez que não era da indústria, veio para a indústria, Indústria, construiu um negócio muito bacana. Sim. Né? Então eu falo, nós, agente de viagens, olhar para o nosso negócio, para o nosso segmento e também para o negócio de fora também, porque tem muito negócio de fora que você acaba falando, tudo é turismo. Tudo envolve turismo. E qualquer coisa que aconteça no mundo vai influenciar uma venda de um bilhete diário, de um pacote. Se você resolve comprar uma moto, você vai pensar, vou comprar uma moto ou vou viajar? Né? Então acaba influenciando o nosso negócio. Então a gente sempre vai ser o primeiro que vai parar. Isso. E o último que vai voltar. Aí a guerra que é um exemplo. Né? Exatamente. Então, que afeta alguns nichos aí. E a gente fala, não vai afetar. Lógico que vai afetar, porque sobe o combustível, sobe uma série de coisas e acaba afetando nós. Então o turismo ele sempre... também, né? Daquela região ali. Nós somos uma classe que apanha, né? Que apanha bastante. Vou falar uma coisa boa aqui. O cara com toda essa vivência, um cara jovem, com toda essa vivência, com tudo isso que ele fez no turismo, não contente, ele ainda vai e monta a garagem de mototerapia. De onde surgiu essa ideia? Então, que tem tudo a ver com turismo, né? Tem tudo a ver com turismo. É turismo, pô. Viajar de moto é turismo. Também, claro. Tem agências especializadas nisso, né? Tem. Bom, chegou naquele momento que o dia que a Terra parou, eu falei, o que eu vou fazer da vida, né? Porque nem a Taylor estava ali naquele comecinho, né? A gente fazendo implementação, mas era ainda muito começo. Eu sou apaixonado por 2 e 4 rodas, né? Sempre fui. Mais por motos. E eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida? E sentado em casa sem fazer literalmente nada, né? Não aguentava mais ver televisão e não podia sair de casa e não podia... Preciso montar alguma coisa. E aí, juntei com mais 2 malucos, né? A gente juntou, saía na pandemia escondido para andar de moto, né? Não parava em nenhum lugar, a gente andava nas estradas, andava e voltava. E aí a moto precisa de uma revisão, né? Precisa trocar um óleo, precisa fazer alguma coisa. E quem compra as motos da Chopper ou quer instalar alguma coisa, quer fazer alguma coisa. Moto e carro antigo, né? Para não falar carro velho, a gente fala carro antigo. Sim. E aí, um certo dia, um sócio lá da garagem, ele tem uma indústria de combustão, Sérgio, e ele falou, vamos... Gosta de o quê? De combustão industrial. E ele falou, vamos levar as motos lá na minha indústria pra gente instalar as coisas que a gente quer instalar, mexer no carro que precisa mexer, tá bom. Foi 10 motoqueiros pra lá, fazer churrasco e mexer nas motos, né? E a gente mexendo nas motos ali, e o meu irmão e o Sérgio acabaram fazendo uma caca, derrubando combustível dentro da indústria de combustão. Nossa. Mexendo no tanque de gasolina pra instalar uma buzina. É uma bomba isso. É uma bomba. Os dois, o carro era uma bomba e o que eles estavam causando também era uma bomba. E eles derrubaram o combustível no chão, estavam tentando trocar a buzina da variante lá. E falei, puxa, não ficou legal. Eu falei, não dá mais, não dá pra gente vir mexer nas motos aqui, mexer nos carros aqui. Eu falei, mas isso é uma necessidade, isso tem mercado. Tem mercado. Olha a visão. Aí o Sérgio falou, é verdade. Eu falei, por que a gente não monta um espaço onde a pessoa pode ir mexer na moto dela, ou mexer no carro dela, um coworking, né? Coloca as ferramentas, porque sem ferramenta você não mexe em moto, né? E bota a ferramenta de polegada, milímetro, né? Eu falei, então vou montar uma estrutura pra... E comecei a fuçar, procurar lugar, achei um galpão. Liguei pro Sérgio e falei, achei o galpão. O Sérgio pro meu irmão, achei o galpão, tá, vamos alugar? Eu falei, não, vamos ver. Já aluguei o galpão.
Cara, mas como você já alugou? Já aluguei e a gente vai montar. E aí o Sérgio, ele é engenheiro, estruturou todo o galpão, montou ele era mecânico desde de 14 anos, né? Montou toda a estrutura, a ferramenta, compramos tudo, montamos o galpão, reformamos o galpão e montamos o galpão. Ele é o mecânico da... Não, o Sérgio ele tem a empresa dele de combustão, então na verdade a garagem surgiu dessa necessidade de ter um espaço para montar, das viagens que a gente fazia, né, de moto. E a gente para lá para arrumar as motos, para trocar alguma coisa, então nascendo uma necessidade. Você que mexe ou tem um mecânico específico? Na verdade, a intenção não é nem a gente mexer, é o dono da moto mexer na moto dele. Essa parte que é legal. Por quê? Porque o cara, hoje ele mora tem mais apartamento em São Paulo, fica até sabendo ontem, eu não sabia, tem mais apartamento que casa em São Paulo. Então como é que você mexe no apartamento? Você não mexe. Não mexe. Primeiro não mexe porque não pode, segundo porque você não tem ferramenta adequada para mexer. Né? E mexer em ferramenta também é complicado. Então a gente tem todas as caixinhas de ferramenta, ele aluga o espaço por hora e ele vai e mexe na moto dele. Se ele não sabe mexer, tem alguém ali para auxiliar, né? A gente tinha um mecânico, hoje não tem mais, mas tem o Thiago que fez curso agora na Harley Davidson, no Senai. Eu fui me especializar em mecânica, fiz o curso de mecânica, eu não tinha nada para fazer, falei, vou fazer o curso de mecânica. Fiz o curso de mecânica, eu gostava já de mexer na minha moto, fiz o curso de mecânica, fiquei um tempo lá atuando, mexendo nas motos, né? E ensinando também. Por quê? Porque a garagem, ela nasceu, claro, todo negócio você monta para você fazer receita, claro. Mas ela nasceu na necessidade que a gente tinha de mexer nas motos e para fazer ação social, porque a gente tem o grupo de motos que a gente faz ação social. O grupo nasceu para fazer ação social. Então toda ação social, todo evento que a gente faz lá na garagem, ele tem sempre que levar 1 quilo de alimento, tem o da gelatina, e a gente junta ali. Dá para alguma entidade. E a gente escolhe as entidades para doar. E aí começou a vir eventos de carro antigo. Agora domingo tem um lá de carro antigo. Todo segundo domingo de mês a gente faz arrecadação com o evento, né, para poder doar. Então a gente foi juntando tudo. Legal, cara. Então foi um período que eu não tinha o que fazer e que eu arrumei o que fazer. Porque eu falei, eu não vou ficar em casa esperando o turismo voltar. Né? Então montamos a garagem está lá. A gente tá rodando. E tem churrasco lá, viu? Tem bastante. Tem bastante churrasco. Tem bastante churrasco lá. Bora lá um dia, bora lá. Tem bastante churrasco. E é uma coisa bacana, legal, porque você junta... Você montou um barzinho dentro? Como é que funciona? Lá tem um pub. Como é que é a estrutura da garagem? Lá tem 250 metros, né? Então embaixo a gente tem a lavagem técnica de motos e carros, né? Tem a área de mecânica também. Em cima a gente tem um pub. E o que aconteceu? Aí eu falo, aí vem pro turismo, né? Aí começou a vir, vamos fazer uma viagem de moto. Eu falei, fazer viagem de moto você tem que ter hotel, você tem que ter um seguro, você tem que ter... Vamos começar a montar. A roda gira. A roda gira, sempre gira dentro do turismo. E aí eu comecei a olhar para isso, né? Falar para ele, vamos fazer, o hotel é aqui, vamos escolher o seguro para você poder viajar com a moto, né? Se a moto tem seguro ou não, a revisão da moto para fazer, para você poder viajar. Então você não sai com uma moto sem fazer uma revisão. Sim. Você não pode sair, né? Então a gente mexe... tudo ali e acaba fazendo uma viagem. E acabou acontecendo o quê? Tem muito prédio ali na Moca, né? E tem muita gente que não conseguia fazer os eventos do prédio. Quer fazer um aniversário, não pode porque está fechado o salão de festa do prédio. Aqui está aberto. A garagem. E a garagem começou a virar uma área de eventos também. Então hoje você tem aniversário, casamento, batizado. Tudo lá. Que acaba fazendo lá, porque tem o pub, tem a área de churrasqueira e a gente acaba atendendo... Tem toda a estrutura lá para poder fazer um evento. Tem toda a estrutura para fazer um evento. Sensacional. Lançamento de banda, aí tem de tudo lá. É bem bacana. O projeto é bem bacana. Até banda de rock? Tem de rock, tem de pagode, tem de sertanejo, tem de tudo. É bem lá é eclético. Lá o espaço é isso. Eu falo, se todo mundo olha pro motoqueiro, eu acho que ele é roqueiro, né? Agora, empresariar também artista agora. Então, aí você vê, ó. Eu tô quase, hein? Tem o meu primo, que é o John, que já tá aí no SBT cantando pagode. O menino é bom pra caramba. Então, eu já falei pro meu primo, esse moleque aí, deixa que eu cuido da viagem dele. E aí você vê, ó, tudo gira em torno de uma viagem. Turismo. Por isso que a nossa indústria ela não pode morrer, ela não vai morrer, né? Ela vai crescer, vai continuar. O que a gente precisa é melhorar. Onde melhorar, como melhorar. Entender que a tecnologia veio para apoiar, que tem muita gente que acha que a tecnologia veio para... Não, tem que desmistificar isso. Serviço, né? Utiliza a tecnologia, né? Porque ela pode te apoiar. E tem muito para se fazer. O turismo é muito grande, tem muita capacidade de crescimento, né? Legal. Mas é essa a história, né? Como tudo aconteceu, hoje a Taylor andando, né? A gente tem hoje parcerias dentro do Brasil, fora do Brasil, né? Tem outras parcerias acontecendo aqui nacionais que daqui a pouco a gente vai lançar, mas não dá para sair do turismo. Seja, a evolução ela não para, né? Ela é constante. É constante. E não ter medo, né, Ezequiel? Eu tive muito medo de abrir a Taylor, né? Por ter passado por outras empresas, foram empresas grandes, poxa, vou abrir minha empresa, não é fácil, né? E você falou, e como é ter sua empresa? É difícil, né? Fala que hoje você tem que cuidar do salário para pagar, do IATA para pagar, né? Cuidar das pessoas, cuidar do sistema. Reter talentos, não é fácil, mas é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente sabe fazer, então
Eu não me vejo fora do turismo. Com Eu não me certeza. vejo fora do Eu acho que turismo. nem nós, cara. Nem nós. Que bom. Eu acho Bom, que estamos aqui. o futuro ainda tem muito que evoluir no Brasil ainda. Com certeza. No Brasil, como infraestrutura, né? Dá para aproveitar muito mais o Brasil. Sem né? dúvida. Porque Sem dúvida. um terreno muito vasto, né? Sem dúvida. Continental. Sim. Sem dúvida. Sim. Tem muita coisa a se fazer. Merson, prazer te receber aqui. Quer dizer, foi Cara, muito. foi sensacional. Né? O tempo passa muito rápido. Ouvir esse cara, eu até tenho que contar um negócio aqui. Quando nós estávamos fazendo os primeiros posts, né? Quem você gostaria que viesse no portão de embarque e tal, coloque os nomes. O seu nome foi o primeiro a aparecer pra gente. É mesmo? Quem foi o maluco? Foi o que primeiro colocou? a aparecer. Não, foi várias pessoas. É. E a gente salva todos os stories, né? Ainda hoje mesmo, tem gente respondendo aqueles stories. Falando, cadê o episódio do Emerson? Cadê o episódio do Ó, Emerson? que bacana. Acabei de responder Mas, um cara, agora. Você vê que legal, cara. É Você o foi legado primeiro- que ficou, né, cara? O legado O que trabalho ficou, é você legal. executou. Cara, é que eu falo, né? Por mais Parabéns. que a gente passou por grandes empresas, teve que demitir, contratar pessoas, você tendo respeito pelas pessoas. Eu tenho um respeito enorme por todas as empresas onde eu passei, Isso um aí. carinho. Às vezes você sai de uma empresa, sempre sai com uma rússia, você está saindo de uma empresa, Sim, indo para não outra, tem. né? Mas assim, sem deixar de ter o respeito, carinho e admiração. Então hoje eu tenho uma relação com meus ex-empregadores, né? Ivo, Marcelo, Vivi, Wagner. Não tem um porquê a gente ter. Né? A gente tem que se ajudar a entender. Com Poxa, certeza. a gente está evoluindo, o processo precisa evoluir, cada um tem a sua empresa, se ajudar no futuro como pode, Isso né? aí. E assim que a gente viaja, tem que ver. Se a gente Então, não se ajudar, se a gente não se juntar, Exatamente. aí E esse foi, setor não e cresce. foi um dos motivos que levou eu e o Ezequiel a montar isso aqui junto com os nossos produtores aí, a montar um canal que a gente pudesse falar de tudo abertamente, sem ficar... sem mimimi, né? sem Não, mimimi, não tem cara, vem porquê. aqui, Depende se é conversar, concorrente, entendeu? se não é concorrente, A mas gente a não interessa. ideia... Vem aqui, cara. Vem aqui conversar com a gente, aqui, bater um papo. A ideia é mesmo assim que a gente consiga, né, nesse formato aqui, passar conhecimento na ponta. É isso mesmo. Para quem é do ramo, do segmento turismo, e para quem não é também, que um dia sonha trabalhar numa Passageiro, rede de hotel, numa Exatamente. E companhia vocês estão aérea. conseguindo ver, porque a gente assiste os vídeos lá e é bem Legal. interessante. Muita história e muito conhecimento que eu não tinha, igual de eventos, quando a Sheila Então. falou tinha um Muito evento bem. de 100 pessoas, tinha que ter 120 pessoas lá por Isso, trás, um né? staff, O né? Airbnb, o Natan, o Luizinho falando da questão de... É tanta O informação Alto que a gente Casemiro tem. também foi bem Alto também legal, foi do muito legal. LGBTQI+. Sim, eu assisti também. Então, é tanta informação Tem vários, né, que profissionais. você, às vezes, você senta com a pessoa, você não consegue tirar tudo isso de Não dá. informação dela, né? E aqui o cara senta, o cara se abre o coração, fala Isso de aí. concorrente, não tem que ter essa... Não, eu vou falar porque... Não, esquece isso, esquece. gente. Isso já passou, isso não Tem que existe se mais. unir cada vez mais. Né? Exato. Legal, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, Emerson. Prazer, velho. Pelo convite. Muito obrigado. Obrigadão. E eu, como eu falei, um dia eu quero ver vocês aí e a gente sentar aí fazendo pergunta pra vocês. Tá bom? É isso aí. Aí eu quero ver quem vai cutucar quem. Tá certo. Valeu, obrigado, Obrigado, querido. gente. Obrigado.